Fala aí pessoal, tudo bem? Nesse pequeno vídeo vamos falar um pouco sobre campeonatos mundiais de clubes de futebol. Primeiramente vamos falar daqueles regidos pela FIFA, o Football Association of Soccer. A fase do amadorismo. Bom, como vocês já devem saber, o futebol, da forma como nós conhecemos, com regras e tal, surgiu no século XIX na Inglaterra. Os primeiros confrontos com qualidade de confronto mundial aconteceram entre os campeões da Liga Inglesa e da Liga Escocesa. E na sequência a gente vai ver quem foram os campeões mundiais, os primeiros campeões mundiais da fase amadorística. Bom, e aqui estão os campeões do Football World Championship. Em 1887, Aston Villa, tradicional clube inglês. Em 1888, Renton, clube escocês. Em 1895, outro clube tradicional da Inglaterra, Sunderland. E em 1901 e 1902, o Heart of Midlothian, clube escocês, bicampeão. Sim, mas há uma dúvida. Nas referências britânicas, o Aston Villa foi o campeão em 1887 e algumas referências em língua portuguesa dizem que foi o Hibernian Edinburgh da Escócia. Então fica aí a dúvida. Eu optei por manter o Aston Villa pelas fontes britânicas. Não é novidade que o futebol britânico, durante um bom tempo, foi o melhor futebol do mundo. Então justificava a disputa entre a Liga Escocesa e a Liga Inglesa. E depois houve uma internacionalização desta disputa de título mundial, que nós vamos ver a seguir. Eu chamo esta fase de fase semiprofissional, porque envolviam alguns clubes profissionais e ainda clubes amadores. Em 1908, o campeonato organizado pelo jornal Stampa Esportiva, em Turim, na Itália, nós tivemos o Servette, clube suíço, como campeão. Em 1909, voltou a ter um novo campeonato em Turim e o campeão foi o West Auckland, clube amador inglês formado por mineiros. E este mesmo clube voltaria a vencer o campeonato em 1911. O troféu em disputa nessas duas últimas edições se chamava Sir Thomas Lipton Trophy. Agora então entramos na fase profissional do futebol. A primeira fase é a fase dos torneios amistosos, aqueles em que os clubes são convidados pelo seu currículo, pelas suas conquistas e por critérios definidos pelos organizadores dos torneios. Talvez os britânicos tenham demorado um pouco para perceber que outras forças futebolísticas estavam crescendo e aparecendo. Em 1954, o Wolverhampton Wanderers, tradicional clube inglês, venceu o Honvéd, clube húngaro, e a imprensa o declarou campeão mundial da época. Eu fiz um ranqueamento de classificação dos torneios mundiais de acordo com a importância. Então, começando pela Copa do Mundo da FIFA, organizada pela FIFA, valendo 100 pontos, o formato atual, a partir de 2005. Nós temos também a Copa Toyota, ou carinhosamente ou jocosamente chamada de Copa Jeep, valendo 80 pontos. A Copa Reivindicada, que seriam as Copas Rio, e a Copa Rivadavia Correia Meyer, valendo 60 pontos. A Copa do Mundo Amistosa, organizada pela FIFA, que fez aquela lambança convidando clubes de campeonatos, campeões de anos anteriores, valendo 50 pontos. Foi aquela do ano 2000, vencida pelo Corinthians. A divisão entre títulos da Copa Intercontinental, a Copa dos que não foram, valendo 20 pontos cada um para cada participante, que não jogaram. As copinhas da Venezuela e das proximidades, aquelas organizadas em Caracas, e também o International Soccer League,
eu chamo de caraquinhas, valem 10 pontos, e as Copas Mickey, que são os torneios Florida Cup e o torneio de Paris, eu chamo de Mickey também, valem 5 pontos cada um. Então estão aí todos os campeões das caraquinhas e os diversos nomes dos torneios. Vejam que curioso, tem uma seleção, inclusive, que foi campeã, a seleção da Alemanha Oriental. E um outro dado importante é que o Botafogo ganhou 3 edições e se autodeclarou tricampeão mundial recentemente. Vejam se vocês conseguem identificar todos os escudos que estão aí. E aqui estão os 6 clubes campeões da International Soccer League, torneio amistoso realizado em Nova York entre 1960 e 1965, também considerado um torneio do tipo caraquinha. Bangu, campeão em 1960, reivindica este como sendo seu título mundial. Uma curiosidade, o América do Rio de Janeiro conquistou o título em 1962, mas não reivindica o título como sendo mundial. Temos também aí o West Ham, o Dukla Praga, o Zagreb e o Polonia Bytom, clubes da Polônia. Estes agora são os mundiais improváveis, ou seja, aqueles que ninguém considera mundial, mas eu já prevendo o futuro, pode ser que algum clube venha a reivindicar como sendo um título mundial. Então eu resolvi relacionar aqui. Estão aí os campeões do Florida Cup: Polônia, Atlético Mineiro, São Paulo, Atlético Nacional, Palmeiras e Flamengo. 6 edições. E aqui os campeões do torneio de Paris. Um torneio que já teve sua importância nos anos 50 e 60 e hoje está bem esvaziado. Algumas edições com um jogo apenas entre 2 times se resume o campeonato. Temos aí 2 seleções, a seleção da Holanda e a seleção da Romênia, clubes franceses, clubes brasileiros, enfim, já teve seu momento de glória. Está relacionado como um campeonato improvável também. Na sequência, a Copa Rio, ou a Copa dos 100 Mundial. A Copa Rio foi organizada em 1951, a primeira edição, na esteira da Copa do Mundo de Seleções realizada no Brasil. E foi vencida pelo Palmeiras. Tinha um nível bastante alto, com campeões do Brasil e campeões da Europa. No ano seguinte, uma nova edição da Copa Rio, 1952, vencida pelo Fluminense, com um nível um pouquinho menor. E em 1953, o campeonato passou a se chamar Rivadavia Correia Meyer e foi vencido pelo Vasco da Gama, já com um nível também menor do que as 2 edições anteriores. Palmeiras e Fluminense praticamente já puseram uma estrela em seus escudos ou em suas publicações dizendo que são campeões mundiais. O Vasco recentemente também ou se prepara para dizer que é campeão mundial da Rivadavia Correia Meyer. Todos eles buscam reconhecimento da FIFA, mas, tendo ou não tendo, se consideram campeões mundiais de um torneio, segundo eles, e segundo também a crônica, era de alto nível na época. Na sequência, a Copa Intercontinental, ou o torneio realizado entre os campeões de clubes campeões europeus e os campeões da Copa Libertadores da América. Durante algum tempo, a Copa Intercontinental foi conhecida como Copa Toyota, porque este era o principal patrocinador. Então é por isso que os adversários referenciam-se a ela como Jeep.
Vejam aí os escudos dos times campeões de 1960 a 2004, que são os anos que tiveram edições deste certame. A Copa dos que não foram, ou Campeonato Mundial Intercontinental de times com asterisco. Em 1975, Bayern e Independiente não conseguiram acertar as agendas para disputar a Copa Intercontinental. O mesmo caso do Liverpool e do Clube Atlético Boca Juniors. Bom, esta era a versão oficial. E aí também eu pus o símbolo, a logomarca da Toyota Cup. Os torneios intercontinentais tinham um forte caráter comercial, de organização dos patrocinadores e dos próprios clubes. Eram bastante competitivos entre o campeão europeu e o campeão da América do Sul, mas traziam uma falha de não dar chance para campeões de outras confederações continentais. A FIFA, de olho nisso e perdendo espaço, já que o torneio intercontinental ganhava ou tinha ganhado muita importância, resolveu organizar um torneio, um campeonato mundial oficial reconhecido pela FIFA. O primeiro foi no ano 2000 e ela fez uma lambança. O torneio do ano 2000 contou com campeões convidados de 1998 e 1999. Curiosamente, o Palmeiras, que foi campeão em 1999, não foi chamado para disputar. Foi chamado o Corinthians como representante da sede, foi chamado o Vasco como campeão da Libertadores de 1998 e alguns outros campeões de confederações de outros continentes. Nesse mesmo ano, havia um outro torneio mundial importante, disputado no Japão entre Boca Juniors e o campeão europeu, que no caso era nada menos do que o próprio Real Madrid. Este torneio intercontinental foi vencido pelo Boca Juniors. Bom, o fato é que esse torneio, a primeira Copa do Mundo da FIFA, tinha um caráter muito amistoso, tanto que os clubes europeus estavam como se estivessem de férias já. Então, a grande importância ao torneio foi dada pelos clubes brasileiros, o Corinthians e o Vasco, e pelos outros clubes das outras confederações menores, que tinham pouca chance frente aos clubes da Europa e da América do Sul. Enfim, esta Copa foi vencida pelo Corinthians, que considera como uma grande conquista, enquanto os rivais consideram como uma conquista menor, até porque ele não venceu a Libertadores para disputar a Copa do Mundo. Enfim, tem a sua importância, mas não está equiparado às versões posteriores da Copa do Mundo de clubes da FIFA e nem às versões anteriores, que era a Copa Intercontinental. Depois do ano 2000, houve uma disputa de Copa Intercontinental até o ano 2004. Aí, em 2005, entra de vez a era da Copa de Clubes da FIFA. Essa sim, com toda a credibilidade possível. E aí estão todos os campeões desde então, desde 2005. São Paulo, Internacional de Porto Alegre, Milan, Manchester United, Barcelona, o Corinthians, agora sim, depois de ter vencido a Libertadores, a Internacional de Milão, o Bayern de Munique, o Real Madrid e o último, no caso, o Liverpool. Bom, pessoal, aqui o balanço geral do ranqueamento de acordo com os pontos dos campeonatos conquistados com suas respectivas ponderações. Na tabela da esquerda, vocês estão vendo aí a pontuação por país. Interessante notar que o Brasil tem uma pontuação maior que a Espanha, mesmo que esta última tenha os poderosos Real Madrid e Barcelona.
E na tabela da direita, nós temos aí um resumo de pontuações por clubes. Eu fiz aí um corte na tabela até o clube que atingiu os 100 pontos no mínimo, que corresponde à pontuação de uma Copa FIFA nos moldes atuais, para ficar prática a exibição, não ficar muito extensa. E aqui o balanço geral de clubes do Brasil e suas conquistas, quantidades e pontos, de acordo com a ponderação para cada tipo de taça. Então, todos esses times podem se considerar campeões mundiais. Lógico que uns campeonatos têm mais peso que outros. Falamos até agora de campeonatos mundiais, ou copas mundiais, ou torneios mundiais de clubes masculinos. E os mundiais de futebol feminino? Bom, mesmo o caso da prática do futebol feminino, que é mais recente, temos também poucos torneios mundiais femininos de clubes. Temos aí os campeões: Santos, Lyon, São José, Turbine Potsdam e o INAC Kobe Leonessa. Estes foram os times campeões até então. O Santos conquistou o torneio 2 vezes. Vocês podem achar todo o histórico desse torneio na internet, nas páginas especializadas de futebol ou mesmo na Wikipedia. E agora a faixa bônus, os mundiais de futebol de clubes de outras modalidades. Temos aqui o futebol de salão, nas edições organizadas pela FIFUSA, a Federação Internacional de Futebol de Salão, de 1996 a 2001. Campeões foram o Internacional, o MFK Dina Moscova, o Clube Atlético Mineiro, o Canoas, no caso o Ubra, o Segovia e o Carlos Barbosa. O sucesso do futebol de salão chamou a atenção da FIFA, que resolveu organizar o seu próprio código de futebol indoor. O futebol indoor talvez seja a modalidade mais praticada no mundo, pela facilidade e pela pouca necessidade de espaço, menor do que um campo oficial. Então, a partir de 2004, tivemos os seguintes clubes campeões: a Inter, da Espanha, o Carlos Barbosa, o Dinamo Moscou, o Kairat Almaty, do Cazaquistão, o Atlântico de Erechim e o Sorocaba Futsal, com esse escudo aí bacana, da Magnus Futsal. E o futebol de areia, ou beach soccer, que tem participação da FIFA na organização. Tivemos como campeões o Vasco da Gama, o Lokomotiv Moscou, o Corinthians, o Barcelona e o Sporting Braga de Portugal, este último bicampeão, uma potência do futebol de areia. O Futebol Society, ou futebol de 7, dominado pelos clubes brasileiros. O primeiro campeão foi o Botafogo, o segundo o Flamengo e o terceiro o Sport Clube do Recife. E aqui o showball. O showball é uma modalidade de futebol praticada numa quadra com muretas, ou seja, não tem cobrança de lateral. O jogo é feito utilizando essa muretinha como se fosse uma tabela. É um jogo bastante popular que foi trazido para a televisão e muitos ex-jogadores de futebol de campo da categoria Master foram jogar por seus clubes do coração. Então temos aí os campeões brasileiros, porque não encontrei um outro torneio, um torneio internacional. Então temos aí o Flamengo, o Santos, o Vasco e o Fluminense, campeonatos organizados desde 2008.
tirando um paralelo em relação ao início do futebol Association lá na Inglaterra, que tinha os melhores clubes, o Showball tem, por enquanto, como melhores clubes os clubes brasileiros, então estes também são considerados campeões mundiais. Pelo menos é a minha consideração. E o Campeonato Mundial de Futebol Freestyle, que é aquele que faz malabarismo com a bola. Nós temos aí 3 certames mundiais, o F3 World Tour, que foram vencidos pela Grã-Bretanha, pela Polônia e pela Argentina, cada uma edição. O Super Bowl World Open Championships, que foram vencidos por Polônia, Grã-Bretanha, Brasil, Noruega. E, por fim, o Red Bull Street Style, que tiveram como vencedores França, Noruega, Japão, Polônia, Grã-Bretanha e Argentina. São campeonatos realizados aí em torno de 2008 até 2017. E agora o Campeonato Mundial de Clubes de Futebol de 5 para cegos, da International Blind Sports Federation. O campeonato de futebol de 5 para cegos tem uma Copa do Mundo já bastante frequente. Campeonato de clubes de caráter mundial, eu achei esta referência com esses 3 anos de campeonato. Então, nós temos aí a divisão em 2 categorias, a B1, os cegos que não enxergam nada, e a categoria B2/B3, que tem algum grau de visibilidade. Então, lá em 98 nós tivemos o Campinas do Brasil, campeão nas 2 categorias. Em 2000, o Jerez de la Frontera, da Espanha, só na categoria B1. E 2002, o Rio de Janeiro do Brasil na categoria B1 e o Lombardia da Itália na categoria B2/B3. Então estes são os campeões da IBSF. Pessoal, mais uma faixa bônus, falando agora dos campeonatos de futebol lúdicos, tipo futebol de mesa e videogames. O futebol de mesa também é conhecido como futebol de botão. Nós tivemos 3 edições de campeonatos mundiais de clubes. O Vasco venceu 2 e o Palmeiras venceu 1. E, por fim, os campeonatos de futebol eletrônico, os consoles PlayStation e Xbox. Eu achei referências de que o primeiro campeonato foi em 2017, mas só achei campeões de 2018 e 2019. Então estão aí o Brøndby IFE Sport, da Dinamarca, campeão em 2018, e o King eSports, campeão em 2019. Previsto jogos de campeonato para 2020 também. Os clubes brasileiros de maior prestígio estão investindo em times de disputa de videogame, mas não vi referências a respeito destes times jogando o game FIFA. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Faltou alguma informação? Tem algum dado incompleto? Deixem nos comentários aí para mim, por gentileza. Um abraço, até o próximo vídeo.